Estou no Café Central e tenho aqui um amigo conterrâneo da minha idade, Agostinho da Silva Santos. Agostinho, dias falamos aqui na igreja de Cujó e tu disseste-me como é que foi feito o arco que veio a substituir a antiga sacristia. Conta lá isso. O arco que veio substituir a sacristia, foi feito numa altura em que o Padre Anselmo não queria que ficasse uma viga, e nós, eu e mais José Domingos e lá mais o Agostinho lá o Agostinho da direito, disse: nós somos capazes de fazer o arco, e mais o José Domingos. E depois então pensamos, e o José Domingos disse: vós ajudais-me, e eu disse-lhe, mais o Agostinho direito, nós ajudamos e fazemos tudo três. Fomos então cortar a pedra para o espinacelo, entre o espinacelo da Cruz e o espinacelo daqui, lá naquela encosta onde está até uns filões, cortamos ali a pedra. E era uma pedra muito branquinha e muito maciazinha e muito coisa. E daí fizemos então o arco, e depois fizemos os capitéis. Eu fiz um e o José Domingos fez outro capitel. Fizemos cada um o seu capitel. Ao fim, começou a iniciar o arco. O Agostinho direito fazia uma pedra, eu fazia outra, o José Domingos fazia outra. Lá, se eles fizeram mais uma ou duas do que eu, ou qualquer um, é porque estava a fazer outra coisa. Mas as pedras foram feitas por mim e por eles, as pedras do arco todas foram feitas por nós. E depois, ao fim das pedras feitas, como tínhamos um zambório feito em madeira, as pedras encostavam todas ao zambório e não tínhamos medo com aquele país. Quando estava o arco feito, eu fiz o fecho para cima, o José Domingos mandou-me fazer, e fui eu que fiz o fecho para fechar em cima o resto. Quando fiz o fecho, o José Domingos foi lá pôr, deu-lhe umas marteladas por cima, até entrou mais um bocadinho para baixo, ficou até ainda um bocadinho assim, mais compridinho um bocadinho. Ficou saliente depois. Ficou saliente, mas pronto, não teve problemas nenhum. Depois do arco feito, preparamos aquilo, embora, deixamos estar aquilo um dia ou dois, e depois fomos desmanchá-lo. Mas esse arco fui eu e mais o José Domingos e o Agostinho direito que fizemos o arco, nós os dois. Muito bem, mas foi o José Domingos que fez o desenho no couro, não foi? O José Domingos fez o desenho no couro, e nós fomos também lá para cima ver o desenho, ver fazer, mas o José Domingos já fez o desenho, e de lá fez um arco na madeira do solho do couro, e depois daí talhou as pedras que levava de cada lado. E fiz a torta cá para fora, para a porta. Eu e mais o António Vaz, três, o Tonho Acácio. E depois fizemos a torta aos dois, e ao fim da torta está feita, queríamos-lhe pôr a moldura também daquele ano. Muito bem, puseste lá, 1989. 1989. O José Domingos também disse: pois, tu é melhor fazeres isto tu. E eu fiz aquela numeração que lá está gravada ainda hoje, que nunca mais sai dali. Quem fez o arco, eu não gosto de ser herói ou ser isto ou ser aquilo. Quem fez o arco foi o José Domingos, o Agostinho direito e eu. Muito bem. Mais ninguém pôs ali mãos no arco. A coisa, isso foi feito no tempo do Padre Anselmo, não é? Já falaste nele. Foi no tempo do Padre Anselmo. Mas escuta lá, tu tiveste um episódio quando era sacristão com o Padre Anselmo. Conta lá isso assim resumidamente, muito rapidamente. Aquela coisa que eu fiz mais o Padre Anselmo, a missa era às 6 horas, e depois eu sabia que, como era às 6 horas, fui tocar 1 hora primeiro, e estava até o tempo, estava até a nevar, porque foi no mês de janeiro, estava a nevar.
E depois eu fui lá tocar primeiro e depois vinha a descer para baixo. Cheguei ao fundo das escadas, fechei a porta e apareceu-me lá o Sr. João Duarte Bernardo, João Tobias. Era o meu cunhado. E disse-me vamos agora até lá dentro à sacristia, está lá uma coisita para a gente se aquecer, e tu, quando o padre vier, ele vai-te dizer, toca já a entrada, porque o padre junta todo, porque aqui a população é pequena, e tu tocas, e ele diz toque, e depois já o pessoal vê que está a neve e eu não posso estar assim todo molhado, porque depois ele foi, veio, chegou e disse-me, Sr. Agostinho, vai tocar a segunda, porque já está na hora, nem toca a segunda, toca a entrada já que o povo junta todo, porque aqui a igreja é pequenina e o povo junta todo, que é nisto. E depois, assim, e eu então disse-lhe para ele, como estava ensinado do Sr. João, o Sr. João disse-me, quando ele vier, o padre vier e te diga que vais tocar as entradas, tu dizes-lhe, não senhor, só toco quando estiver na hora, que eu toco a segunda e depois vou tocar as entradas, porque sem estar na hora não toco. E ele, pronto, e o Sr. João disse-lhe para ele, a segunda logo, aqui é que não há homens, porque se aqui houvesse homens, o senhor já não estava aqui há muito tempo. E assim, e ele então tratou de calçar as botas. Irritou-se, aborreceu-se. Tirou as botas enxutas e calçou outras molhadas, outra vez, e que lá tinha, e saiu para a porta fora, começou a assobiar, por a calçada acima, e toda a gente que ia para a igreja começou logo travado, então o senhor para onde é que vai? E ele não respondia nada para ninguém, começava a assobiar, foi para cima, chegou a casa, nem a casa entrou, foi logo diretamente ao Sr. Bispo Lamego, e o Sr. Bispo, que era o Sr. Campos Neves, e depois chegou lá e disse-lhe, teve-lhe a contar o resultado, e ele disse, pronto, logo, se assim é isso, vamos pôr interdita aquela igreja, em 3 meses ou menos, vamos pôr interdita e ninguém, e lá não há missa. Quem quiser missa, para aquela gente que for mais católica, vá à missa onde entender, São Juninho, ou Pendilho, ou coisa. Muito bem, Agostinho. Então, quer dizer, essa atitude fez com que a igreja estivesse interdita e o Padre Anselmo não foi lá durante 3 meses. Mas ficas a saber o seguinte, muitas vezes vinha da Serra da Nave com caça e ia levar lá Rivas, depois dele deixar estar lá como parco, ia levar a Rivas uma perdiz ou 2 perdizes. E ele ficava muito agradecido, muito sensibilizado. A sobrinha dele ainda é viva e pode confirmar isto. De outra vez, fui lá mais o meu irmão Nuno, de Mota, vê-lo. Portanto, apesar de não sermos pessoas de frequentar muito a igreja, nem por isso deixámos de lhe ter amizade. Mas, Agostinho, depois do Padre Anselmo se ter ido embora, tu foste para a tua casa, junto à taberna da Tiana Paiva, encontraste lá quem? Encontrei lá o António Virgina. Sim. E eu andei cá abaixo na tenda do príncipe e ele chamou-me, anda cá para cima, vamos ver aqui uns copos, anda cá que fizeste bem, que ele precisava deste já há muito tempo, porque ele está a fazer pouco do pessoal, mas estou a rasgar-se para ele, fizeste bem. Mas tu sabes que o Padre Anselmo tinha destas coisas muito repentista, mas acabava por ser boa pessoa, e daí eu ter ido lá abaixo, a Rivas, levar umas perdizes depois da caça, quando vinha da Serra da Nave, e acabava por ir a Rivas, andava mais uns quilómetros, para levar uma perdiz, que ele também era caçador e companheiro do meu pai. O António da Virgínia, o António Silva, era conhecido por António Prior. Era. Sabes porquê? Ele tinha feito o papel de padre numa récita que lá houve. No Arrécito, pois. Foi. Fizeram de um Arrécito e ele era o Sr. Prior. Exatamente. Eis um registro em que se conta ao vivo
uma página da história de Cujó. Aqui, com este meu amigo, Pessoa Antónia Agostinho da Silva Santos. Sempre fomos amigos e somos da mesma idade.